Bem-vindo à Biblioteca Mística, onde cada história guarda um segredo. Hoje ouviremos Berenice, de Edgar Allan Poe, de 1835. A desgraça neste mundo é variada, multiforme a miséria. Dominando o vasto horizonte como um arco-íris, como ele as suas cores são diversas, distintas e todavia intimamente fundidas. Dominando o vasto horizonte como um arco-íris, como pude de um exemplo de beleza tirar um tipo de feiura? De um emblema de paz e aliança tirar uma semelhança de dor? E que assim como na ética o mal é a consequência do bem, assim, na realidade, é da alegria que nasce o desgosto que a lembrança da felicidade passada produz às amarguras de agora, e as amarguras que existem tirem a sua origem dos prazeres que podiam ter existido. A história que vou contar é por essência uma história de horror. De boa vontade a suprimiria, se não fosse mais uma crônica de sensações do que uma crônica de fatos. O meu nome de batismo é Egeu. Do nome de minha família guardarei segredo. Não há em todo o país um castelo mais carregado de anos e de glória do que o velho e melancólico solar dos meus avós. Desde tempo imemorial, chamava a nossa família de uma raça de visionários. De fato, em muitos pormenores notáveis, no tipo do nosso castelo, nas pinturas do enorme salão, nas tapeçarias dos aposentos, nas cinzeladuras das colunas da sala d'armas, porém, mais especialmente na galeria dos quadros antigos, na fisionomia da biblioteca e, enfim, na natureza muito particular do conteúdo dessa biblioteca. Há de sobejo com que justificar essa denominação. A recordação dos meus primeiros anos está intimamente ligada àquela sala e aos seus volumes, dos quais não falarei mais. Foi lá que morreu minha mãe. Foi ali que eu nasci. Se é que não vivia antes, se é que a alma não tem uma existência anterior. Mas não discutamos este assunto. Estou convencido, não procuro convencer. Na minha memória, há uma reminiscência de formas aéreas, de olhos intelectuais e expressivos, de vozes harmoniosas e melancólicas. Uma reminiscência que não me quer deixar, uma espécie de lembrança semelhante a uma sombra vaga, variável, indefinida, vacilante. Sombra essencial, da qual não poderei separar-me enquanto no meu cérebro fugir a luz da razão. Foi naquele quarto que eu nasci, emergindo assim das longas trevas, que pareciam ser, mas que não eram nada, para cair subitamente num país maravilhoso, num palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento e da erudição monástica. Não é para admirar que tenha lançado em torno de mim um olhar assustado e ardente, que tenha consumido a infância sobre os livros e empregado a juventude em devaneios. Mas o que é singular? Os anos tendo caminhado e o vigor da vida tendo me encontrado ainda no solar dos meus antepassados. O que é estranho é a inércia que me paralisou os órgãos essenciais da vida. É a inversão completa que se operou no caráter dos meus pensamentos mais ordinários. As realidades do mundo não me impressionavam senão com visões, enquanto que as ideias loucas do país dos sonhos eram, não a preocupação da minha existência, mas positivamente a minha única, a minha verdadeira existência. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos na casa paterna, mas crescemos diversamente. Eu, valetudinário e engolfado na minha melancolia, ela, ágil, graciosa,
e exuberante de atividade. Para ela, os passeios pela colina. Para mim, os estudos do claustro. Eu, encerrado em mim próprio, dedicando-me de corpo e alma à mais intensa, à mais penosa meditação. Ela, divagando descuidadosa através da vida, sem pensar nas sombras do caminho, nem na fugida silenciosa das horas. Berenice, Berenice, quando invoco o seu nome, mil lembranças tumultuosas surgem das ruínas sombrias da minha memória. Ah, vejo-a ainda risonha, diante de mim, como nos seus dias de felicidade e alegria. Oh, magnífica, porém, fantástica beleza! Ó sílfide dos bosques de Arrhen, ó náiade das fontes! E depois tudo é mistério, terror, uma história que não quer ser contada. Um mal funesto soprou como Simum sobre a sua constituição. De um momento para o outro, passou sobre ela o espírito da metamorfose e arrebatou-a, penetrando-lhe o espírito, os hábitos, o caráter, e do modo mais sutil e mais terrível, perturbando-a, metamorfoseando-a radicalmente. Ah, o destruidor vinha e tornava a ir-se, mas a vítima, a verdadeira Berenice, que era feito dela? Aquela não era a mesma. Pelo menos, eu já não a reconhecia por Berenice. Entre a numerosa série de males, carreados pelo ataque principal, que operaram uma revolução horrorosa no ser físico e moral de minha prima, é preciso mencionar, como o mais aflitivo e o mais teimoso, uma espécie de epilepsia que muitas vezes terminava em catalepsia, perfeitamente semelhante à morte, da qual ela despertava, quase sempre de um modo brusco e repentino. Ao mesmo tempo, a minha própria doença aumentava rapidamente, e agravando-se os seus sintomas pelo uso imoderado do ópio, tomou finalmente o caráter de uma monomania inteiramente nova e extraordinária. De hora para hora, de minuto para minuto, ganhava forças, até que chegou a adquirir sobre mim um domínio singular e incompreensível. Aquela monomania, se devo servir-me deste termo, consistia em uma irritabilidade mórbida das faculdades do espírito, que a língua filosófica denomina faculdades de atenção. É muito provável que não me compreendam, e temo deveras que me seja absolutamente impossível dar ao comum dos leitores a ideia exata da nervosa intensidade de interesse com a qual a minha faculdade meditativa, para evitar a linguagem técnica, se aplicava e se absorvia na contemplação dos objetos mais vulgares do mundo. Meditar, infatigavelmente, horas e horas esquecidas, sobre qualquer citação pueril, escrita, à margem ou no texto de um livro. Ficar absorto, a maior parte do dia, na contemplação de uma sombra estranha, projetando-se, obliquamente ao longo do sobrado ou da tapeçaria. Esquecer-me uma noite inteira, a observar a chama da lâmpada ou as brasas do fogão. Sonhar dias inteiros com o perfume de uma flor. Repetir, sem variação, alguma palavra vulgar, até que a força de repetida deixe de representar ao espírito a menor ideia, perder inteiramente o sentimento do movimento ou da existência física, para cair numa quietação absoluta, obstinadamente prolongada. Tais eram as mais comuns e as menos perniciosas aberrações das minhas faculdades mentais. Aberrações que não são absolutamente sem exemplo, mas que não têm por certa explicação nem análise certas.
Para ser bem explícito, devo dizer ainda que aquela atenção intensa e mórbida, assim excitada pelos objetos mais frívolos, era de uma natureza essencialmente diversa da tendência que toda a humanidade tem pela meditação, e a qual se entregam, sobretudo, às imaginações ardentes. Não só não era, como podia parecer à primeira vista, um termo excessivo e uma exageração dessa tendência, mas era completamente e por sua natureza diferente dela. No primeiro caso, o pensador, o homem imaginativo, interessando-se por um objeto, geralmente não frívolo, perde-o de vista, pouco a pouco, através da imensidade de deduções e de sugestões que ele lhe inspira, a ponto de, quando chega ao fim de um desses sonhos, muitas vezes cheios de arrebatamento, ter completamente posto de parte e esquecido o incitamento ou causa primária das suas reflexões. No meu caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo, posto que revestido pela minha imaginação doentia de uma importância fantástica e refrativa. Fazia poucas ou nenhumas reflexões, e quando as fazia, todas voltavam obstinadamente ao objeto primitivo, como a um centro. As meditações não me eram nunca agradáveis, e no fim do meu sonho, a causa primária, bem longe de estar esquecida, tinha atingido interesse sobrenaturalmente exagerado, que era a feição dominante do meu mal. Numa palavra, a faculdade de espírito, mais particularmente excitada em mim, era, como já disse, a faculdade da atenção, enquanto que no pensador ordinário, a faculdade mais desenvolvida é a da meditação. Os meus livros, naquela época, se não contribuíam positivamente para irritar o mal, participavam em grande abundância, pela sua natureza imaginativa e racional, das qualidades características da própria doença. Lembro-me muito bem, entre outros, de tratados obscuros da filosofia medieval e de obras teológicas antigas, que absorveram exclusivamente toda a minha existência durante muitas semanas de laboriosas e infrutíferas investigações. A minha razão, assim desequilibrada por coisas insignificantes, fazia lembrar aquela rocha marítima de que fala Ptolomeu Hefestion, a qual resistia imutável a todos os ataques dos homens e até ao furor dos ventos e das tempestades, mas que tremia só ao contato da flor chamada asfódele. A um pensador desatento, parecerá evidente que a alteração terrível produzida no estado moral de Berenice, pela sua doença deplorável, devesse fornecer-me um grande assunto para exercer a meditação anormal, cuja natureza acabo de explicar. Pois bem, não aconteceu assim. Nos intervalos lúcidos da minha enfermidade, a desgraça de Berenice causava-me realmente mágoa. Tocava-me profundamente a ruína total da sua vida alegre e doce. Meditava muitas vezes e com amargura sobre as causas terrivelmente misteriosas que tinham podido produzir uma revolução tão estranha e repentina. Mas essas reflexões, tais como se teriam apresentado em circunstâncias análogas à massa ordinária dos homens, não participavam da natureza peculiar do meu mal. Durante os acessos, a minha monomania, fiel ao seu caráter frívolo, só se preocupava com as mudanças menos importantes, porém mais notáveis, e se manifestavam no sistema físico de Berenice, na singular e horrorosa alteração da sua identidade pessoal. Nunca amara minha prima nos seus dias mais brilhantes de beleza incomparável, mesmo porque, na estranha anomalia da minha existência,
os sentimentos me vinham mais do espírito que do coração. Muitas vezes, através das nuvens do crepúsculo, e ao meio-dia, por entre as sombras da floresta, ou de noite, na minha biblioteca, vendo-a passar diante de mim, contemplava-a, não como a Berenice viva e palpável, mas como a Berenice de um sonho, não como um ser terrestre e carnal, mas como uma abstração da realidade, não como uma criatura para admirar, mas como uma coisa para analisar, não como objeto de amor, mas como tema de uma meditação tão obscura como irregular. E agora tremia na sua presença, empalidecia a sua aproximação. Contudo, lamentando amargamente a sua deplorável decadência, lembrei-me de que me amara durante muito tempo, e uma vez falei-lhe de casamento. Aproximava-se a época do nosso noivado, uma tarde de inverno, calma, enevoada, intempestivamente quente. Assentei-me no gabinete da biblioteca. Julgava estar só, mas levantando os olhos, vi Berenice, em pé, diante de mim. Foi a minha imaginação exaltada, ou a influência nevoenta da atmosfera, ou o crepúsculo incerto do aposento, ou o vestido negro que trajava, que lhe prestou aquela forma trêmula, indefinida. Não sei dizer. Ela não proferiu uma palavra, e eu, naquele momento, por coisa nenhuma deste mundo, teria pronunciado uma sílaba. Percorreu-me o corpo um tremor gélido. Senti oprimido por uma sensação de agonia insuportável, e a minha alma foi subitamente invadida por uma curiosidade devoradora. Contudo, fiquei imóvel e recostada à poltrona, sem fala nem respiração, com os olhos cravados nela. A sua magreza era espectral. Nenhum vestígio do ser primitivo, nenhum só dos seus contornos tinha sobrevivido. O meu olhar ardente caiu sobre o seu rosto. Tinha a cabeça erguida, muito pálida e sobrenaturalmente tranquila. Os cabelos, antes negros como azeviche, caíam-lhe sobre as têmporas encovadas em anéis de um louro ardente, cujo caráter fantástico discordava cruelmente com a tristeza dominante da sua fisionomia. Os olhos, sem vida nem brilho, pareciam não ter pupilas. Desviei involuntariamente o olhar da sua fixidez envidraçada para contemplar os lábios finos e contraídos. Esses lábios entreabriam-se num sorriso significativo, e os dentes da nova Berenice revelaram-se lentamente à minha vista. Queira Deus que nunca eu os houvesse visto, ou que ao vê-los tivesse morrido. De repente, ouvi o ruído de uma porta fechar-se, e levantando os olhos, vi que minha prima tinha deixado o aposento. Mas o espectro terrível dos seus dentes brancos tinha ficado no meu cérebro, desordenado, e não queria de lá sair. Não havia uma mínima depressão, uma pequena diferença no esmalte, um bico nas suas arestas, que aquele sorriso passageiro não tivesse gravado na minha memória. Via-os agora ainda, mais distintamente que os vira primeiro. Os dentes, estavam ali, por toda a parte, visíveis, palpáveis, diante de mim, compridos, estreitos e excessivamente brancos, circundados pelos lábios pálidos e horrorosamente dilatados. Então chegou a fúria da minha monomania. Em vão lutei contra a sua influência estranha e irresistível. No número infinito dos objetos do mundo exterior, só os dentes me preocupavam. Eu os desejava, com frenesi. Todos os outros assuntos
Todos os interesses diversos foram suplantados por aquela única contemplação. Eles, só eles estavam presentes aos olhos do meu espírito, e a sua individualidade exclusiva tornou-se a essência da minha vida intelectual. Via-os a todas as horas e a todos os instantes. Estudava-lhes o caráter. Observava-lhes os sinais particulares. Meditava sobre a sua conformação. Refletia na alteração da sua natureza. Estremecia, atribuindo-lhes na imaginação uma faculdade de sentimento, de sensação e uma propriedade de expressão moral, mesmo sem o auxílio dos lábios. Dizia-se com razão, de Mademoiselle de Salé, que todos os seus passos eram sentimentos. De Berenice cria eu, intimamente, que todos os dentes eram ideias. Ideias. Eis o pensamento absurdo que me perdeu. Ideias. Aqui está a razão pela qual eu os invejava tão loucamente. Sentia que só a sua posse me podia restituir a paz e a razão. E a noite desceu assim sobre mim. Vieram as trevas. Instalaram-se e tornaram a fulgir. Um dia novo apareceu, e em redor de mim amontoaram-se as sombras de uma segunda noite. E eu sempre imóvel naquele quarto solitário, sempre assentado, sempre engolfado na minha meditação. E o fantasma dos dentes mantinha sempre a sua influência terrível, a ponto de flutuar incessantemente aqui e ali, com a mais espantosa nitidez, através da luz, através das trevas do aposento. Enfim, no meio dos meus sonhos, retumbou espantoso um grito de horror, a qual sucedeu depois de uma pausa, um ruído de vozes desoladas, entrecortadas de gemidos surdos, de suspiros, de luta e de dor. Levantei-me e, abrindo uma das portas da biblioteca, encontrei na antecâmara uma criada, toda em lágrimas, que me disse que Berenice deixara de existir. De manhã fora atacada de epilepsia, e agora, ao cair da tarde, o túmulo esperava sua futura habitante. Todos os preparativos do enterro estavam terminados. Aflito e gelado de terror, dirigi-me com repugnância para o quarto da morta. O quarto era vasto e muito escuro. Os meus pés esbarravam a cada passo com os aprestos da sepultura. Sob as cortinas do leito estava o caixão, e naquele caixão jaziam os restos de Berenice. Quem me perguntou se não queria ver o corpo? Não vi que nenhum lábio se movesse. Contudo, a pergunta havia sido feita. O eco das últimas sílabas ressoava ainda pelo aposento. Era impossível recusar. Com um sentimento de terrível opressão, caminhei para o leito. Levantei lentamente os cortinados, mas deixando-os cair, fiquei por dentro deles, separado do mundo vivo, na mais íntima comunidade com a morta. Toda a atmosfera do quarto exalava a morte, mas o ar em torno do caixão me sufocava. Parecia que um cheiro deletério já emanava do cadáver. Naquele instante, eu teria dado mundos para escapar à influência perniciosa da mortalidade, para respirar, ainda uma vez, o ar puro dos céus eternos. Mas os meus movimentos estavam paralisados, vacilavam-me os joelhos, os meus pés pareciam ter criado raízes, e os olhos não queriam despregar-se daquele cadáver rígido, estendido ao comprido caixão. Meu Deus, é possível? Foi uma alucinação minha? Ou o dedo da morta realmente se moveu dentro da manta que a cobria? Tremendo de um terror indescritível, olhei novamente para o rosto do cadáver. O lenço que lhe tinha amarrado aos queixos desatara-se, não sei como. Os lábios lívidos torciam-se numa espécie de sorriso.
e através da sua moldura lúgubre, os dentes de Berenice, brancos, luzidios, terríveis, olhavam-me ainda com uma realidade viva. Desviei-me convulsivamente do leito e, sem pronunciar uma palavra, saí correndo como um maníaco, daquele quarto de mistério, de horror e de morte. Achei-me outra vez na biblioteca, sentado, sozinho. Era meia-noite. Parecia ter saído de um sonho confuso e agitado. Sabia que Berenice fora enterrada depois do pôr do sol, mas não tinha nenhuma lembrança clara do que se passara naquele intervalo lúgubre. Ainda assim, minha memória transbordava de um terror ambíguo e vago, e por isso ainda mais terrível. Era como uma página horrorosa do registro da minha existência, escrita em caracteres obscuros, medonhos e inteligíveis, que em vão me esforçava por decifrar. De vez em quando, contudo, semelhante ao eco de um som esvaecido, vibrava-me aos ouvidos um grito fraco e agudo, uma voz de mulher. Que tinha eu feito? Perguntava a mim mesmo em voz alta, e os ecos do aposento murmuravam-me em forma de resposta. Que tinha eu feito? Em cima da mesa, ao meu lado, ardia uma lâmpada. Junto dela estava uma caixinha de ébano. Aquela caixa não apresentava nada de especial. Eu já tinha visto muitas vezes, porque pertencia ao médico da casa. Mas como tinha ela parado ali, em cima da mesa? E por que eu tremia tanto ao olhá-la? Não valia a pena pensar nisso. Entretanto, os meus olhos, encontrando as páginas de um livro aberto, fixaram-se sobre uma frase sublinhada. Falavam apenas sobre visitar o túmulo de alguém amado. Palavras simples. Mas por que ao lê-las meus cabelos se eriçaram? Por que senti o sangue congelar nas veias? De repente, bateram de mansinho à porta da biblioteca, e um criado, pálido como um habitante do túmulo, entrou nos bicos dos pés. Trazia os olhos esgazeados pelo terror, e a sua voz trêmula e abafada falou-me num tom quase imperceptível. Que me disse? Não ouvi senão algumas frases truncadas. Contou-me, creio eu, que um grito horroroso havia perturbado o silêncio da noite, que todos os criados tinham corrido na direção do som. Por fim, a sua voz baixa tornou-se horrivelmente distinta, ao falar da violação de uma sepultura, de um corpo desfigurado, despojado da mortalha, mas respirando ainda, palpitando ainda vivo. Então olhou para o meu fato. O meu fato estava manchado de sangue. Sem dizer uma palavra, pegou-me na mão, e a minha mão tinha o estigma de unhadas humanas. Depois apontou para um objeto que estava encostado à parede. Era uma enxada. Soltando um grito medonho, precipitei-me sobre a mesa e agarrei a caixa de ébano. Mas as minhas mãos trêmulas não tiveram força para segurar. A caixa caiu por terra, entornando com um tinir de ferragens alguns instrumentos de cirurgia dentária, e juntamente 32 coisinhas brancas como marfim se espalharam por aqui e ali, no solo do aposento. Obrigado por ouvir Berenice, de Edgar Allan Poe. Que as palavras de hoje te acompanhem até a próxima leitura. Se você gostou desta leitura, curta, compartilhe e inscreva-se para acompanhar os próximos mistérios.